dizer que bom é tê-lo como irmão. Prazer, satisfação. Olá, meus amores! Já fizemos a nossa meditação do dia, na verdade? E agora nós vamos iniciar nossa aula com a disciplina de História e Geografia, isso mesmo. Vamos fazer uma grande revisão, porque nós temos hoje as nossas provas disponíveis lá no CPB, tá bom, meus amores? Vamos realizar a avaliação de Geografia e História. Então, vamos começar com essa revisão, tá bom? Para relembrar tudo que nós aprendemos, tá certo, meus amores? Vamos começar? Olha só, meus amores, vamos iniciar, na verdade, agora o nosso questionário de geografia, tá certo? Então, nós vamos lembrar alguns conceitos e assuntos importantes, tá bom? E que vocês não precisam ter medo da nossa prova de hoje, porque você sabe de tudo. E olha só, essa revisão vai ter direcionamento, ou seja, tem um questionário, mas não vai haver uma resposta pronta. Eu vou explicar, tá certo, a pergunta e você vai estruturar a resposta, tá bom? Primeira questão. Como é caracterizado o processo de migração? Meus amores, migração nada mais é do que o deslocamento populacional, a saída e entrada de pessoas. E olha só, nós temos algumas variáveis, tá bom? Quais são elas, professora? Na verdade, nós temos a forçada, a voluntária. A forçada é quando a pessoa sai de onde ela nasceu, onde ela vive, porque lá eles passam fome, existe uma crise financeira muito grande, podem haver guerras, falta de oportunidade de emprego. Então, isso força a pessoa a sair de onde ela mora. Temos também aquela que é voluntária. A pessoa sai de onde ela está, de onde ela vive, onde ela nasceu, porque ela quer ir em busca de condições melhores para ela, tá certo? Na questão de número 2, nós temos assim, destaque os principais motivos responsáveis por esse fenômeno. E olha, nós já falamos, na verdade, às vezes também é uma questão de corrupção, às vezes as pessoas não conseguem mais viver em um local, em um país, em um estado, onde as pessoas não se preocupam mais com desenvolvimento social. Ou seja, o que é isso, professora? É quando a pessoa não investe mais na educação, na saúde, tá certo, meus amores? Então, ela vai em busca, né, de algo bem melhor, ela quer viver realmente em um lugar onde as condições são favoráveis para ela, tá certo? 3. No território brasileiro, uma modalidade de migração muito comum é o êxodo rural. O que significa? Meus amores, quando nós nos lembramos de rural, nós nos lembramos de quê? De interior, né? Aquela zona que realmente tem natureza ali por perto e assim, não é que não haja um desenvolvimento urbano ali. Claro que tem casas, né? Mas na verdade a gente encontra mais essa questão da natureza, não foi tão modificado como a cidade, né? Então essas pessoas saem dessa zona rural por conta do desenvolvimento também tecnológico, não é verdade? Em busca também de emprego, porque na zona rural as pessoas vivem da agricultura. Então, elas buscam, na verdade, condições de vida melhores também na cidade, tá certo? Onde tudo é muito mais rápido, a tecnologia é avançada. Então, olha só, na questão de número 4, nós temos assim, migrações pendulares são. Nós já falamos sobre o êxodo rural, que é a saída das pessoas da zona rural para a cidade. E as pendulares, na verdade, é o deslocamento das pessoas da casa para a escola, da escola para a casa, da casa para o supermercado e esses deslocamentos que são comuns, tá bom? E olha só, meus amores, temos também as diferenças entre imigração e emigração. Quando nós falamos de imigração, são as pessoas que chegam aqui, não é verdade, de outros lugares, de outros países. E a emigração é quando sai. Tá certo, meus amores? E olha só, quais os tipos de migrações? Nós já falamos de êxodo rural, nós já falamos de pendulares, agora vamos falar de sazonais, que são, na verdade, aquelas migrações porque as pessoas decidem se mudar para uma outra casa, porque ela encontra um bairro melhor, quem sabe mais seguro, porque ela vai para outro estado para conhecer, porque ela conseguiu uma promoção no trabalho, então isso são sazonais. E o que seria o êxodo urbano? É a saída da cidade para o rural. É muito difícil, né? Mas existem pessoas que buscam também, né? Viver em meio à natureza, viver da agricultura também, sair um pouquinho, né?
desse local que é a cidade, que de uma certa forma não existe na verdade, um ar puro, as pessoas vivem em constante trabalho, né? Não repousam de uma forma correta. Então, existem pessoas que buscam sair da cidade, né? Para estar em meio à tranquilidade que é a natureza. Tá certo, meus amores? Olha só, meus amores, agora com o questionário de história, vamos dar sequência à nossa revisão. Na questão de número 1, diz assim, em 1888 foi assinado o decreto para libertar escravos. Qual era o nome da lei? Meus queridos, saber o nome da lei é importante, sim, mas tem algo muito mais importante nisso aí. É entender que a escravidão, na verdade, a libertação dos escravos foi bem recente, 1888, século XIX. Então, olha só, meus amores, precisamos entender que essa escravidão existiu por conta da cor da pele, ou seja, o grupo de pessoas que eram escravos eram negros, tá? Então precisamos entender que nós não somos diferentes por cor de pele, por classe social, porque existe homem ou mulher, somos todos iguais. Naquela época, existia também essa questão de que as mulheres não tinham força, idosos, crianças, então, na verdade, o mundo, né, foi, na verdade, tendo um desenvolvimento mais ou menos humano, né, a gente ainda encontra, sim, pessoas racistas, né, pessoas preconceituosas, mas nós sabemos que existe também a sensibilização, né, as pessoas têm realmente refletido sobre isso, sobre o seu comportamento a respeito de outras pessoas, de outras culturas, na verdade, precisamos respeitar, tá certo? Questão de número 2. Qual o nome da princesa que proibia a escravidão no Brasil? Meus amores, e eu já falei com vocês que naquela época as mulheres não tinham voz. Isso mesmo. As classes que na verdade eram reprimidas eram mulheres, idosos, crianças, tá certo, meus amores? E os negros, né? Isso é muito triste. Então, essa princesa, na verdade, ela mostrou, né, que a nossa capacidade não está na nossa cultura, não está onde nós moramos, mas a nossa capacidade intelectual vai além disso. Na verdade, todos somos seres pensantes, tá certo, meus amores? E precisamos ser respeitados também nisso. E olha só, na questão de número 3, qual estado começou a contratar trabalhadores imigrantes? Lembrando, meus amores, que essas pessoas saíam de suas terras, tá? No continente europeu, lembrem? Itália, Alemanha, então eles saíam de lá em busca de condições melhores, ou seja, Brasil fazia um comercial muito grande, dizendo que aqui era tudo de bom. Só que quando eles vinham para cá, se deparavam com outras situações, ou seja, vinham com a promessa de tudo pago, só que quando era para repartir o dinheiro igual, não tinha nada de igual. Então, eles eram meio que roubados, não é? Então, lá o fazendeiro vinha fazer o pagamento, descontava a roupa, descontava a alimentação, descontava a passagem, né? Eles vinham de barco. Então, na verdade, aqui eles passaram também por muitos sofrimentos imigrantes, viu? Questão de número 4. Quanto tempo os imigrantes passavam viajando no navio? Nossa, era uma tristeza muito grande. Pessoas morriam porque elas vinham doentes, não tinha, na verdade, uma higiene adequada ali, né? Então, as pessoas se contaminavam com outras doenças e passavam fome, então não era muito, na verdade, agradável uma viagem de navio naquela época, tá bom? E olha só, eles passavam de 20 a 30 dias viajando, era muito tempo, tá bom? Questão de número 5, qual era o nome do primeiro navio a vapor? Gente, tem a ver com savana. Muito bem, Savannah, perfeito, meus amores. E agora, última, que você precisa fechar com chave de ouro, porque eu sei. Qual era o nome do construtor, do autor desse navio aí perfeito, do primeiro navio a vapor? Muito bem, Robert Fulton, não é verdade? E olha só, não foi ele que criou a máquina a vapor, ele criou o navio. Quem criou a máquina foi Walter, tá bom, meus amores? E ele foi até a Inglaterra para saber um pouquinho sobre essa tecnologia, né, que para eles era bem avançada, e para ele dar início, né, à sua obra-prima, tá certo, meus amores? E olha só, meus amores, finalizamos a nossa revisão e eu gostaria muito que todas essas questões vocês fizessem no caderno,
tá bom? Vamos praticar um pouquinho a escrita, parar de ficar toda hora imprimindo atividade só para responder não. Eu quero que vocês escrevam no caderno as perguntas, eu quero que vocês respondam as perguntas, tá certo? E na nossa aula Zoom nós vamos tirar todas as dúvidas, tá bom, meus amores? Um beijo!